as informações que nós temos também em relação à Rússia, tá? Há um total recrudescimento, há um total agravamento por parte das declarações e das ações materiais da OTAN. Está agora há pouco no chat o João de Ataíde, e o João diz o seguinte, que há uma informação de envio de forças especiais francesas, não é? Um batalhão do exército francês especial, chamado os Caçadores Alpinos, que teriam sido mandados para a Romênia. Mas ele diz aqui que essa informação não teria saído na grande mídia. Mas não é só isso, viu, gente? Não é só isso. Ontem teve uma visita importante também de autoridades polonesas à Ucrânia. Estas autoridades polonesas foram recebidas no parlamento e há toda uma conversa, há toda uma estrutura, uma concepção que potencializa, inclusive os russos estão denunciando isso, a possível entrada da Polônia no território ucraniano para, em tese, proteger a região oeste, ali a região de Lviv e outras cidades, no que poderia também ser um sinal de extremo problema para a relação Rússia-OTAN. Então, agora vocês vejam, nós estamos falando, nós podemos ter novidades em relação à questão iraniana. Nós podemos ter novidades que, em relação a isso, não é, olha, faz 5 minutos que eu ouvi pela terceira vez no dia de hoje que são ouvidos tiros no centro de Teherã. Ontem houve um assassinato de uma pessoa ligada, muito ligada à Guarda Revolucionária Iraniana. Muito ligada, inclusive, ao Soleimani, que foi assassinado num ataque de drones atribuído aos Estados Unidos, ou assumido pelos Estados Unidos, pelo governo Trump, na ocasião, em Bagdá. E esse oficial da Guarda Revolucionária Iraniana, ele foi morto num beco, muito provavelmente por atiradores que saíram de motos, né? E Israel é responsabilizado pelo Irã pela prática desse ataque, que teria sido feito, inclusive, com o uso de silenciadores. Inclusive, por curiosidade, chama-se a região onde ele foi alvejado, chama-se Beco Azeri, né? Em Teherã. E essa situação, inclusive, porque o beco ele não permitia a passagem de outro carro, ele foi muito provavelmente interceptado por motos. E existem imagens também na mídia iraniana, imagens repercutidas, inclusive, em vários meios do Oriente Médio, que mostrariam o que eles alegam ser a captura de células responsáveis por esse assassinato e por processos de desestabilização dentro do território iraniano. Há expectativa de que esse sinal dado hoje por Bagdá, no que diz respeito à questão do petróleo do Kurdistão iraquiano, seja também um recado indireto dado por Teherã, pelo governo de Bagdá, no sentido de dizer que não mais permitirá que os curdos do Iraque exportem seu petróleo em direção à Turquia, em direção a Israel, em direção ao Ocidente, em direção à Europa, sem que o governo de Bagdá possa, de alguma forma, opinar ou até receber algum tipo de recurso em relação ao destino desses combustíveis. A grande questão aí a ser suscitada é a seguinte, que, sob o ponto de vista formal, esta aliança ocidental ela não permitiu ao Kurdistão iraquiano, a parte do plebiscito ter sido realizado, a questão da sua independência e autonomia, o que seria bastante delicado também, porque não tem saída para o mar, estaria cercado pelo Iraque, pelo Irã, pela Turquia, pela Síria, e seria bastante complicado, porque esses países todos, exceto o próprio Iraque, né, que seria objeto da secessão, têm importantes populações de origem curda. A grande questão aí é a seguinte, ao mesmo tempo que eles não permitem que esses curdos sejam independentes, eles continuam comprando os recursos energéticos desses curdos e continuam, de alguma forma, orientando a política do governo de Arbil. O governo de Arbil tem sua política muito orientada por essa relação de proximidade que a gente sabe que tem com os elementos aí do Ocidente. Tá? Agora, o recado de Bagdá dizendo, olha, não tem conversa, vocês não vão mais exportar petróleo e gás sem passar pelo nosso crivo, pelo nosso veredito. E também não vão mais, porque isso é polêmica no parlamento iraquiano há muito tempo, não vão ficar mais com todos os recursos dessas exportações. Esse é um sinal que a coisa piorou bastante, que o negócio está ficando muito pesado e que o negócio está ficando muito feio entre os governos iraniano e o governo israelense. Certamente porque, vejam,
naturalmente, as declarações que se sucedem, inclusive o desejo da Turquia de ingressar mais profundamente no território sírio-iraquiano, partem da premissa que há um comprometimento da Rússia na Ucrânia. Porque há uma certa relação de garantia implícita. Olha, o Irã não vai ser atacado porque o Irã é parceiro da Rússia. Estabeleceu acordos militares, financeiros, na área da saúde, na área da ciência, na área da tecnologia, não só com a Rússia, como também com a China. E aí eu vou para a China, vou para a questão chinesa. Os chineses estão acusando o governo dos Estados Unidos de incrementar pesadamente o auxílio militar a Taiwan. Né? E o governo chinês está dizendo que isso é perigosíssimo, porque os Estados Unidos estariam levando mais armas, mais recursos, mais treinamento, mais especialistas para Taiwan, e o governo chinês não reconhece Taiwan como um país independente, considera uma província rebelde, ocupada, e claramente mostra insatisfação com o que seria esse incremento no fornecimento de armas dos Estados Unidos. Então, senhores, quando eu digo aqui na chamada Rússia, Iraque e Síria, eu estenderia também a questão do potencial agravamento da situação no Mar do Sul da China, no Estreito de Taiwan, porque as situações estão sendo consolidadas para e passo. Em relação à Rússia, o que está ficando cada dia mais claro, o que está ficando cada dia mais límpido, mais transparente, é que a Aliança Atlântica busca agravar o conflito por todos os meios. Então, usa aí a Eslováquia, os países bálticos, a Romênia e todos esses países dizendo que imporão mais sanções, que congelarão bens russos, que se apropriarão de bens congelados. Você vê a própria presença dos poloneses no parlamento ucraniano como um meio de demonstração da influência da Aliança Atlântica, a sempre remarcada, dia a dia, nesses praticamente 3 meses de início de conflito, aumento do fornecimento de armas por parte da OTAN em direção à Ucrânia, inclusive a declaração de ontem do Borrell, que diz que a Europa começa a ficar privada até da sua própria capacidade de defesa em função do fluxo de armas que tem enviado para a Ucrânia. E aí vai corroborar uma narrativa que a gente tem empregado aqui com muita solidez, que é o seguinte: a Europa cada vez aumentando mais seu nível de dependência do eixo Washington-Londres. Porque as potências nucleares na Europa, a França e a Grã-Bretanha. A França é parte da União Europeia, mas a gente sabe que a França tem um cuidado junto com a Alemanha, ou pelo menos teve um cuidado maior em relação ao início desse conflito. Não queriam, a Aliança Franco-Germânica não queria esse conflito. E aí eu pego o encadeamento. Isso tem a ver com o Brexit, porque você tira a Grã-Bretanha da União Europeia e, de alguma forma, enfraquece. A parte Alemanha será a alma mater, o carro-chefe, mas, isso do ponto de vista da geração de riqueza. Mas a Grã-Bretanha é uma grande potência militar também. Além de ser uma potência econômica importante, você cria uma cisão no seio da Europa e você cria toda uma situação, todo um mecanismo de dependência militar evidente, porque a Alemanha não tem condição de se defender da Rússia. Nenhuma. Tampouco é uma potência nuclear. Então, você tem uma dependência evidente por parte da Alemanha em relação ao eixo Washington-Londres. Você tem um governo na Alemanha, cuja coalizão tem a presença dos verdes, que são francamente atlantistas, que são francamente favoráveis à Agenda 2030, que são francamente favoráveis ao Biden, que são francamente favoráveis ao Macron, mas você tem uma insatisfação por parte dos militares, do agronegócio, do empresariado alemão, sócio dos russos, por exemplo, na Kamaz, por intermédio da Daimler, que tem 15% da Kamaz, inclusive em plantas ali que ficam na região metropolitana de Moscou.